se a gente quiser ser um cristão maduro, a gente tem que crescer na piedade. Isso está no versículo 6. O conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade. E é interessante porque a piedade, apesar de ser uma palavra que parece que todo mundo entende, não é? Ela não significa generosidade, ela não significa você dar uma esmola para alguém ou se sentir compadecido de alguém. Essa palavra na Bíblia, ela tem a ver com a atitude espiritual de devoção de um adorador. Ser alguém piedoso, na luz da palavra de Deus, é ser adorador, é ser alguém que tem o coração devoto, ser alguém que é apaixonado por Jesus, alguém que tem a sua alma transbordando de alegria, de prazer, de estar na presença do Salvador. E é essa a ideia. Ele diz assim: olha, o cristão maduro é aquele que é apaixonado pelo Senhor Jesus, que vive uma vida piedosa, devota. É interessante que às vezes, não é, a gente começa no fogo, né, a vida cristã, apaixonado pelo Senhor Jesus, e depois começa a ficar meio, né, morno, né, meio assim, xoxo. Eu me lembro de um pastor amigo meu que deu um curso de casais, né, e ele falou sobre o beijo do marido e da mulher. Então ele falou assim, que quando está namorando, aqueles beijos assim, né, que está pegando fogo, né, recém-casado, daqui a pouco começou a dar bitoquinha, e dá bitoquinha daqui, bitoquinha de lá. Ele diz assim: olha, tem uma lição de casa. Aí dizia para os homens: ó, homens, fiquem de pé aí, chega em casa, agarra a sua mulher, dá aquele beijo e começa a contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, só larga no 10. E a gente dá risada, como vocês deram aqui, né, pela palavra dele. Mas tem uma coisa interessante: os nossos relacionamentos afetivos precisam de serem reavivados. E quando Pedro está falando disso, ele está falando de um relacionamento afetivo. Piedade cristã é se relacionar afetivamente, devotamente, no sentido mais santo possível, com o nosso Salvador Jesus. É sentir a alma transbordar de desejo de viver intimidade, desejo de viver a presença dEle, a comunhão dEle, desejo de ser adorador, é aquele elemento motivador da nossa vida cristã, é a adoração. Por isso Pedro está nos convocando aqui a entendermos que maturidade cristã passa pela necessidade de nós sermos adoradores e desenvolvermos em nós essa devoção de adoração, essa maneira santa de expressar o nosso amor por Jesus. E como é que a gente reaviva a adoração na nossa vida? Essa talvez seja a pergunta-chave aqui. Pedro, ok, mas como é que a gente reaviva a adoração na nossa vida? E eu queria dar algumas dicas para você de como é que a gente reaviva essa piedade, essa adoração na nossa vida. A primeira coisa que a gente pode fazer para reavivar a adoração, e ela vem espontaneamente, é lembrar. Quando a gente começa a lembrar tudo quanto o Senhor já fez por nós, quando a gente começa a lembrar as marcas de Jesus na nossa vida, e quando a gente começa a lembrar essas marcas, olhando para vários setores diferentes da vida, eu acho tão gostoso, por exemplo, quando a gente começa a lembrar que os nossos filhos são herança do Senhor. Você sabia disso? Está na Bíblia. E aí eu começo a louvar a Deus pelos meus filhos, pela vida deles, pelo casamento deles, pelos meus netinhos.
E aí meu coração se enche de alegria, porque essa é a herança que Deus me deu. Quando eu começo a lembrar das vezes em que o Senhor me socorreu, quantas foram as vezes na minha vida que o Senhor interviu, colocou a mão, colocou a sua mão de libertação, de salvação, me tirou de algumas situações tão incríveis, e eu tenho que olhar para trás e dizer: Senhor, Tu és o mesmo ontem, hoje, vai ser eternamente. E quantas vezes eu começo a louvar a Deus por aquilo que ainda vai acontecer. Eu começo a lembrar das promessas que Deus já fez na minha vida, algumas que eu já alcancei e outras que eu não alcancei ainda. E eu já começo a louvar a Deus, porque aquele Deus que já me fez, que já cumpriu na minha vida várias daquelas promessas, é aquele que vai cumprir aquelas que eu estou esperando. E eu posso louvar a Deus por aquilo que vai acontecer. Uma das maneiras de a gente adorar a Deus e ressuscitar o louvor e a adoração na nossa alma é quando a gente lembra tudo quanto Deus já fez. E é interessante porque a memória da gente é muito curta. Se eu perguntar genericamente, muitos de vocês vão dizer assim: Deus já fez tanto por mim. Agora, se eu disser assim, lembra 3 coisas, não vale dizer, Jesus me salvou, tá bom? 3 coisas concretas que você presenciou na tua vida que Jesus fez por você. Você vai lembrar a primeira, às vezes vai lembrar a segunda, e a terceira você vai dizer: qual foi mesmo? Porque a memória da gente é curta. O Senhor já fez muito por nós. E uma das maneiras da gente desenvolver na nossa alma piedade é começar adorando a Deus. O nosso tempo com Ele, a nossa caminhada com Ele, a nossa jornada do dia, e lembrando tudo quanto Deus já fez. A segunda maneira de a gente desenvolver o espírito de adoração na nossa vida é quando a gente para de pensar apenas naquilo que Ele já fez e passa a pensar em quem Ele é. E aí, quando a gente começa a pensar a grandeza de Deus, que Deus é esse que criou bilhões de galáxias? Eu não estou falando do sistema solar nosso, não, estou falando de galáxias, como a Via Láctea, onde a gente está, mas não é apenas a Via Láctea, são bilhões de galáxias, pela força do seu poder, pela palavra do seu poder. E quando eu lembro que esse Deus, Criador de todas as coisas, soberano sobre tudo, me amou, quem Ele é e quem eu sou. E aí a Bíblia diz que a gente é constrangido pelo amor de Deus. Sabe, piedade cristã é a gente trazer à memória aquilo que Deus é e aquilo que Deus tem feito na nossa vida, e poder caminhar nessa jornada de fé com o Senhor da nossa vida, e poder exaltar o seu nome, bendizer o seu nome. E aí cada um vai ter estilos diferentes de fazer essas coisas. Algumas pessoas que têm habilidade vão cantar, e às vezes quando estiverem adorando a Deus, a expressão vai ser a sua voz. Outras pessoas que têm mais habilidade vão tocar, não é? E vão compor, e os cânticos novos vão sair. Outras pessoas vão fazer. Você já viu que tem gente que demonstra amor e carinho fazendo? E a gente quer fazer alguma coisa pelo Senhor. Eu já contei isso para você, que tinha um diácono na minha igreja em São Paulo. Aquele homem tinha um carinho pela casa de Deus. Pela casa de Deus. Era um negócio assim incrível. Qualquer coisa que quebrasse, era uma igreja pequena, mas qualquer coisa que quebrasse, ele era o primeiro a dizer: pastor, fica preocupado que eu venho aqui arrumar.
E um dia, num domingo pela manhã, o Senhor o incomodou para ele sair mais cedo de casa. E a mulher falou: mas você vai madrugar na igreja? Vai estar fechada a igreja. Ele falou: eu não sei porquê, mas eu tenho que ir para a igreja agora. Você vai com as nossas filhas, com os nossos netos, mas eu tenho que ir agora. Pegou o ônibus e foi embora. E quando ele chegou na porta da igreja, ele disse: Senhor, obrigado porque o Senhor me trouxe aqui. A porta principal da igreja era uma porta grande de 4 ou 6 folhas, não me lembro bem, e toda de madeira, e alguns vândalos tinham pichado palavrões naquela porta de madeira. E ele disse: como é que eu vou deixar a casa do Senhor assim? O Senhor me acordou para que eu pudesse estar aqui. E ele então acordou o zelador da igreja, e chegou para o zelador da igreja e disse: você tem uma lixa? Ele disse: eu não tenho lixa, não tenho nenhuma lixa aqui. E agora, como é que eu vou fazer? Domingo, onde eu vou comprar? Não tem. E ele falou: você tem uma palha de aço? Não, não tenho palha de aço. Você tem um bombril? Bombril eu tenho, então me dá um bombril. E quando eu cheguei para o culto das 9 da manhã, aquela porta estava totalmente lixada, as mãos daquele homem toda machucada, porque ele tinha lixado todas aquelas folhas de madeira com um bombril. Mas ele estava feliz, ele disse: pastor, Deus me acordou na hora certa. E o senhor não se preocupe, amanhã eu já trago verniz e vou pintar de novo essa porta. Gente, que coisa linda, porque aquele homem estava expressando piedade cristã com o dom e com o talento dele. Ele entendia que podia adorar Deus fazendo coisas. É tremendo quando a gente entende a adoração nesse sentido mais amplo, e a gente começa a expressar o nosso louvor, a nossa adoração de muitas maneiras diferentes, mas a gente está dizendo para Jesus com a nossa alma, com o nosso ser, com os nossos gestos, com a nossa maneira de ser: tu és o primeiro na minha vida. Porque o cristão maduro entende qual é o lugar de Jesus na sua vida. Se Jesus não for o primeiro, Ele não é Senhor da sua vida. E outras coisas tomaram o lugar de Jesus na nossa vida. Mas a piedade cristã é aquele exercício da nossa alma de dizer: Jesus continua sendo o primeiro. Então me perdoem fazer essa correlação com aquele meu amigo. Chega de dar bitoquinha em Jesus, viu? Abre a tua alma. Abre a tua alma. Abre a tua alma. Uma terceira maneira de a gente aprender a viver a devoção é buscar uma vida cheia do Espírito Santo. A palavra de Deus lá no Evangelho de João vai nos ensinar o que o Espírito Santo faz. João diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Mas se você continuar lendo o trecho da palavra de Deus, ele vai dizer naquele texto que é o Espírito que nos ensina a adorar ao Pai e ao Filho. A gente não sabe como adorar de maneira conveniente, segundo a grandeza de Deus, o Pai e o Filho. E então o Espírito Santo entra nesta missão, e ele diz: filho, eu vou te ensinar a como entrar nos lugares celestiais, a como chegar na sala do trono, a como perceber a presença do Senhor e cair com a boca no pó. Eu vou te ensinar a desvendar as cortinas e o véu que está no templo celestial, porque Jesus já abriu para você, e você vai poder entrar, e aí você vai passar por uma dimensão diferente de adoração ou de piedade. Quando a gente está cheio do Espírito, a nossa alma transborda, e a gente começa a adorar a Deus diante dele, diante das pessoas, porque a boca fala do que o coração está cheio. E se a tua alma estiver cheia do Espírito Santo, você vai falar das coisas com o Todo-Poderoso, que vão transbordar a tua alma, porque o Espírito vai ser o ministrador.
mas você vai falar para as pessoas daquilo que o Senhor é, daquilo que Ele faz, e isso se tornará adoração ao Senhor. E evangelismo vai se tornar uma expressão da tua vida cristã. Eu nasci num lar evangélico e eu achava que aquilo que a gente podia viver de vida cristã era aquilo que eu tinha simplesmente aprendido nos costumes da minha igreja. Então eu vinha à igreja, eu fazia orações, eu lia a Bíblia. Assim que eu comecei a ler, meus pais me ensinaram a ler e decorar versículos, e eles faziam cada versículo que eu decorava uma festa e me exibiam, não é, para me motivar a decorar mais versículos. Eu dou graças a Deus por causa deles. Mas eu achava que vida cristã era isso, até o dia que eu tive o meu encontro com Jesus. E aí eu descobri que eu podia falar com Jesus e que Jesus podia falar comigo. E essa para mim foi a grande diferença. Eu não era mais um religioso, alguém que praticava alguns preceitos da fé, mas eu tinha Jesus vivo dentro do meu coração e Ele falava comigo e eu podia falar com Ele. E isso mudou a minha vida. Mas quando isso aconteceu, eu fiquei com uma fome de Deus, mais uma fome de Deus. Eu queria mais de Deus. Eu não podia me contentar em simplesmente continuar praticando só o que eu tinha praticado. Eu queria mais. E eu tinha lá, era um pré-adolescente, 12 anos de idade, mais ou menos, nessa fase. E eu comecei a procurar culto de oração. E eu descobri que tinha um culto de oração na terça-feira, na casa de uns irmãos lá da igreja. Bom, você imagina quantos de 12 anos tinham lá naquela casa? Só tinha eu e mais uma menina lá que era filha de uma pessoa que estava no culto. E eu fui naquele culto. O resto só tinha cabelinho branco. Eu estou olhando aqui, tem alguns cabelinhos brancos por aí, não é? O Hélio está lá, estou vendo de longe. Era gente assim, viu, Hélio? E assim, a gente, só cabelinho branco. Mas tinha uma coisa tão bonita naquele lugar. Era um grupo pequeno, não era de muita gente, mas era um grupo que orava com uma disposição de adorar a Deus, de servir ao Senhor, de exaltar Jesus. As orações eram cumpridas, mas tinha algo diferente. E na medida que aquele culto foi passando, algo muito diferente aconteceu na minha vida. Eu tive uma experiência como eu nunca tinha tido da presença do Espírito Santo de Deus na minha vida. Me senti ser cheio do Espírito pela primeira vez. Parecia que eu estava sendo transbordado, que estava sendo mergulhado no Espírito, e o Espírito estava fluindo de mim, e eu podia louvar a Deus de uma maneira como eu nunca tinha louvado antes. Eu podia falar com o Senhor de uma maneira diferente, e eu estava vivendo algo diferente que eu não queria perder mais. Terminou o culto, eu tinha ido sozinho naquele culto, e era perto da minha casa, e eu disse, não, eu não posso ir para casa. Naquela época a mentora da minha vida espiritual era minha avó, e eu disse, eu tenho que ir para a casa da minha avó. E eu cheguei na casa da minha avó, e tudo estava fechado, ela já estava dormindo, e eu falei, se eu tocar a campainha vai acordar o meu avô, vai dar encrenca, né? Porque o meu avô não ia gostar muito, mas a minha avó eu sabia que ela ia gostar. Aí então o quarto da minha avó tinha uma janela, uma veneziana de madeira que ficava de frente para a rua assim, e eu subi ali da maneira que eu pude no parapeito, que era um pouquinho alto, e comecei a bater na porta, na veneziana, e dizer, vovó, é o Júnior, né? Que ela me chamava assim, é o Júnior, estou aqui fora, vovó. Daqui a pouco a vovó vem de camisola e abre a janela. Menino, o que aconteceu? Eu tenho que te contar uma coisa. E aí ela foi, abriu o portão para mim, eu entrei na sala, ela sentou de camisola mesmo na sala e disse, que foi, filho? O que aconteceu? E eu comecei a dizer para ela como o Senhor Jesus tinha me visitado, como a graça de Deus tinha sido derramada sobre a minha vida, que eu nunca tinha vivido aquilo. E a minha avó começou a chorar, e me abraçou, e me beijou, e orou por mim, e me aconselhou em tantas coisas. E daquele dia em diante eu descobri uma coisa: você nunca vai entender
O que é piedade cristã? Se você não for cheio do Espírito Santo para adorar a Deus, se você não perceber que o Espírito Santo te move aos lugares celestiais, que Ele começa a se movimentar na tua alma, a dirigir os teus passos, que aquilo que você está fazendo na presença de Deus, quer seja cantando, quer seja servindo, é porque você está fazendo porque o nome do Senhor está sendo glorificado. E aí muda o teu jeito de servir, muda o teu jeito de cantar, muda o teu jeito de lembrar das obras de Deus na sua vida, porque está saindo daqui, de dentro da alma. E aí a gente pode dizer: olha, meu coração está cheio do amor que eu tenho pelo meu Senhor Jesus. A piedade cristã é a grande motivação para a gente servir, para a gente fazer qualquer coisa na obra de Deus. Ela que nos move, ela que nos move. É interessante, se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai entender o que eu estou falando. Até o capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, aqueles homens estavam morrendo de medo de pregar o Evangelho, de seguir Jesus de perto, de adorar Jesus publicamente, de ir para o pátio do templo, como eles fizeram logo depois de Atos 2. E uma das marcas do livro de Atos de Apóstolo não é apenas o capítulo 2 do livro de Atos. Alguns colocam apenas o capítulo 2, mas veja quantas vezes aparece essa expressão no livro de Atos: e foram cheios do Espírito Santo. E pode ver que toda vez que essa expressão aparece no livro de Atos dos Apóstolos, algo extraordinário da graça de Deus começa a acontecer. Ou pessoas se convertem, ou pessoas são curadas, porque eles foram cheios do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo não é um evento que a gente tem uma vez na vida. Esse é um evento que a gente tem que buscar todo dia. E quando a gente vive essa presença, esse propósito, esse poder, essa revelação do Deus vivo em nós, uma santa devoção vai fluir de nós. Se vocês cantarem cheios do Espírito Santo, vai ser diferente. Porque na técnica vocês fazem muito bem, mas quando vem lá da alma, não só a gente é tocado, mas todo o ambiente onde a gente está passa a ser tocado pelo fluir da presença do Espírito Santo. Se a gente adora a Deus pelos nossos filhos, impõe as mãos sobre eles, cheio do Espírito Santo, eles vão sentir algo de Deus fluindo, porque de fato flui. Entende? Flui, porque é o Senhor que está ali se movendo. Nessa noite eu queria que você lembrasse algumas coisas que o Senhor já fez por você, que você lembrasse quem o Senhor é, mas que você fizesse um pedido agora, que a gente vai cantar um louvor juntos, que você pedisse ao Senhor que o Espírito Santo do Deus vivo pudesse te ensinar a louvar ao Pai e ao Filho como convém, e que de uma maneira diferente você pudesse experimentar a presença do Senhor. Essa canção diz que digno de glória e digno de honra é o nosso Salvador, tá? Então você vai cantando, mas enquanto você estiver cantando essa melodia, pede para o Espírito Santo conduzir a tua vida agora, te ajudar. Pede para Ele te lembrar o que Jesus já fez na tua vida. E quando você lembrar, começa a glorificar o nome dEle, bendizer o nome dEle. Ele é digno dessa glorificação.
Quando o Espírito te ajudar a entender a grandeza do Senhor, glorifica. Uma vez eu estava tão triste, eu tinha que fazer um enterro de um menino de 15 anos de idade, e eu estava triste demais, e eu falei: Senhor, me ajuda aqui, eu preciso da tua visitação. E eu estava ali orando, e cansado, tinha passado a noite inteira com a família. Me sentei lá no meu escritório em casa, e enquanto eu estava ali orando, eu falei: Senhor, usa a meditação de hoje para tocar o meu coração. E peguei o livro de Gênesis, na verdade era o texto do dia, e eu falei: Senhor, a criação do mundo, o que tem aqui para mim? E aí o Espírito Santo falou para mim assim: você não pediu para te ajudar? Leia. E aí eu comecei a ler, o Espírito Santo foi aplicando. Primeira coisa que ele me falou: lembra? O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Falei: é verdade, Senhor. E daí? Ele disse: você sabia que os abismos mais profundos da terra estão nos mares? É tão escuro lá, mas é tão escuro, que os animais que vivem lá, os peixes que vivem lá, não têm olhos, tiveram que desenvolver outros sistemas de orientação. Não existe abismo profundo demais que o meu espírito não possa visitar. E eu falei: Senhor, então me visita agora, porque eu estou precisando disso, eu estou precisando. E o Espírito começou a trabalhar. Continua. E eu continuei a ler, e aí estava lá o trechinho de Gênesis que dizia, que a terra era sem forma e vazia. E eu me lembrei das minhas aulas de hebraico, tovu vavovo, que a terra era um caos. E aí o Espírito me falou: filho, caos nas minhas mãos é matéria-prima que eu transformo em beleza. Toda essa criação era um caos, mas nas minhas mãos virou essa coisa linda que eu fiz. Depois veio a palavra: haja luz, e houve luz. Querido, não tem escuridão que eu não possa fazer brilhar a minha luz. E naquele dia eu comecei a louvar a Deus antes de fazer um sepultamento de uma criança de 15 anos. Sabe por quê? Porque eu fui visitado pelo Espírito Santo de Deus. Eu gostaria que nessa noite você pudesse ser visitado por Ele, que você pudesse ter experiências com Ele, que você pudesse ouvir a voz do Espírito, que as revelações do Senhor viessem à tua alma, à tua mente, ao teu coração, ao teu dia a dia, e que você pudesse responder com devoção. Canta conosco essa canção. E você ora ao Senhor agora, fala com Ele. Se você tem filhos, adore ao Senhor pela herança que Ele te deu, diz o nome deles. Eles são herança do Senhor, do jeitinho que são. Glorifica a Deus pelas marcas que Ele deixou aí no teu coração. Quantas são? Tenta lembrar de algumas delas.
Bendiz o nome do Senhor. Bendiz, a minha alma ao Senhor. Bendize, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome, disse o salmista. Jesus é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Invoca, pede: Jesus, manda o teu Espírito Santo me ensinar a te adorar em espírito e em verdade. Enche-me do teu Espírito, eu quero experimentar isso, para que a minha boca fale do que o meu coração transborda. Escuta, Deus, a nossa oração, e toma esse teu povo, o povo que é teu, e revela a tua glória aqui no nosso meio. Ó Pai, afasta de nós a mornidão, e coloca em nós, Senhor, a alegria, a paixão do teu Espírito Santo. Que as nossas mãos te sirvam com paixão, que os nossos pés caminhem pelos lugares que o Senhor nos enviar, na paixão da missão, porque é glória e glorificação ao teu nome. Que quando sentimos na alma o desejo de repartir, que entendamos que isso faz parte da nossa devoção. Ou quando fizermos coisas extravagantes, como aquela mulher que quebrou o vaso de alabastro, enche do teu perfume o lugar onde passarmos. Faz algo tremendo aqui entre nós. É aquilo que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Agora fica de pé, canta conosco através dessa canção de todo o coração. Eu vou convidar os diáconos a virem à frente, porque daqui a pouco nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Canta agora com o seu coração, com a sua alma. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Agora, ainda em pé, para a glória do Senhor, tem gente aqui nesse lugar que o Senhor já tocou o seu corpo e foi curado. Se você um dia foi curado pelo Senhor de qualquer enfermidade, levanta bem alto a sua mão e glorifica o nome do Senhor. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. É que Ele está vivo, Ele age. Eu queria perguntar aqui: tem alguém aqui que o casamento estava quebrado e Jesus entrou na vida e entrou na casa e restaurou a família? Levanta bem alto a mão aí. Louvado seja Deus. Vamos aplaudir, porque esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. Tem alguém aqui que foi dependente de algum tipo de vício, o Senhor libertou a sua vida? Levanta bem alto a mão, bem alto aí. Louvado seja Deus pela sua vida. Querido, eu podia continuar falando, porque todos nós trazemos na nossa vida as marcas de Jesus. Por isso Ele é digno de honra e glória.